Dia 211. Juízes, capítulo 13. O povo de Israel tornou a pecar contra o Senhor. Por isso, o Senhor deixou que ele fosse dominado pelos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, chamado Manoá, do grupo da família da tribo de Dan. Ele tinha uma mulher que era estéril. Então um dia apareceu o anjo do Senhor, a mulher de Manoá, e disse a ela: Até agora você não pôde ter filhos, mas agora você vai engravidar e dar à luz a um filho. Cuidado, porém, para que ele não beba vinho, nem qualquer bebida alcoólica, e não coma comida declarada impura pela lei. O cabelo do filho que você vai ter nunca poderá ser cortado, porque ele será narizeu, servo de Deus, especialmente consagrado desde o nascimento, e ele iniciará a libertação de Israel do domínio dos filisteus. A mulher foi correndo contar ao marido: Apareceu a mim um homem de Deus que parecia o anjo de Deus. A aparência dele era quase gloriosa demais para se olhar. Não perguntei de onde era, e ele não me disse o nome dele. Mas ouça o que ele disse: Você vai engravidar e dará luz a um menino. Ele não deverá beber vinho e nenhuma bebida alcoólica, nem comer nada do que a lei declara impuro, pois o menino será narizeu, especialmente consagrado a Deus desde o momento em que nascer até a morte. Então Manoá fez esta oração ao Senhor: Ó Senhor, peço que mande aqui outra vez o homem de Deus que apareceu à minha mulher, para recebermos instruções sobre o que devemos fazer com o menino que vai nascer. Deus atendeu à oração de Manoá, e o anjo de Deus apareceu outra vez. A mulher, quando ela estava sentada sozinha no campo, ela saiu correndo e foi chamar o marido. Vinha, Manoá, disse ela. Apareceu de novo aquele homem que estava aqui outro dia. Manoá levantou-se e seguiu a sua mulher, e, ao aproximar-se do homem, perguntou-lhe: Foi o Senhor que falou com minha mulher outro dia? Sou eu, respondeu ele. Então Manoá perguntou: Gostaríamos de receber instruções de como devemos criar o menino que vai nascer, para que ele possa ser preparado para a vida e a vocação dele. O anjo do Senhor respondeu: Cuide para que sua mulher siga as instruções que dei a ela. Ela não poderá comer coisa alguma que venha das plantações de uvas, não poderá tomar vinho, nem qualquer outra bebida forte, e não poderá comer nenhum alimento declarado impuro pela lei. Ela deverá obedecer rigorosamente tudo o que ordenei a ela. Espere um pouco, por favor, disse Manoá ao anjo de Deus. Gostaríamos de preparar um cabrito ao Senhor. Porém o anjo disse a Manoá: Posso ficar, mas não para comer. Contudo, se você quer preparar alguma coisa, traga uma oferta queimada ao Senhor. Manoá ainda não tinha percebido que era o anjo do Senhor. Então Manoá perguntou ao anjo do Senhor: Qual é seu nome? Queremos manifestar a nossa homenagem quando a sua palavra se cumprir. Por que pergunta pelo meu nome? Replicou o anjo. Meu nome é maravilhoso. Então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de cereais e ofereceu tudo ao Senhor sobre uma rocha. Então o Senhor fez uma coisa fora do comum.
verdadeiramente maravilhosa, enquanto Manoá e sua mulher estavam observando. Quando as chamas do altar subiram para o céu, o anjo do Senhor subiu nelas. Vendo isso, Manoá e sua mulher caíram com o rosto em terra. E essa foi a última coisa que o casal viu do anjo do Senhor. Só então Manoá percebeu que de verdade era o anjo do Senhor. Certamente vamos morrer, disse Manoá à mulher, pois vimos Deus. Mas sua mulher respondeu: se o Senhor quisesse dar fim às nossas vidas, não teria aceitado o nosso sacrifício queimado e a nossa oferta de cereais. Também não teria aparecido a nós, nem teria contado todas essas coisas maravilhosas. A mulher deu à luz a um filho e deu-lhe o nome de Sansão. O menino cresceu e foi abençoado por Deus, e o Espírito do Senhor começou a agir nele sempre que ia a Mané-Dan, entre as cidades de Zorá e Estão. Atos, capítulo 17. Então eles viajaram através das cidades de Anfípolis e Apolônia e chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Como era de costume de Paulo, ele foi à sinagoga durante 3 semanas seguidas, discutiu as Escrituras com o povo, explicando as profecias a respeito dos sofrimentos do Cristo e de sua ressurreição, e dizia: este Jesus que proclamo a vocês é o Cristo. Alguns judeus ouviram e acreditaram e se converteram, inclusive um grande número de homens gregos piedosos e também muitas mulheres de alta posição na sociedade. Mas os líderes judaicos ficaram com inveja e incitaram alguns homens perversos das ruas a se revoltarem e atacarem a casa de Jasson, pretendendo levar Paulo e Silas ao conselho da cidade para serem castigados. Como não encontraram os dois ali, arrastaram Jasson e alguns outros irmãos e os levaram diante dos oficiais da cidade. Esses homens viraram o rosto do mundo de cabeça para baixo e agora estão aqui perturbando a nossa cidade, clamavam eles. E Jasson deixou os dois entrar em sua casa. Todos eles são culpados de traição porque estão agindo contra os decretos de César, dizendo que há um outro rei chamado Jesus. O povo da cidade, como também os juízes, ficaram inquietos com essas informações e só deixaram Jasson e os outros acusados irem embora depois de pagarem a fiança. Naquela noite, os irmãos fizeram Paulo e Silas saírem depressa para Bereia. Ali eles foram à sinagoga judaica. Entretanto, o povo de Bereia tinha mente mais aberta do que a de Tessalônica, de modo que ouviram com mais interesse a mensagem e examinaram dia a dia as Escrituras para conferir as declarações de Paulo e Silas, a fim de ver se tudo o que diziam era verdade. Como resultado, muitos deles creram, inclusive diversas mulheres gregas de elevada posição e também muitos homens. Mas quando os judeus de Tessalônica souberam que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, foram para lá e alvoroçaram a multidão. Os irmãos agiram imediatamente e enviaram Paulo para a beira-mar, enquanto Silas e Timóteo
permaneceram em Bereia. Aqueles que acompanhavam Paulo seguiram com ele até Atenas e depois voltaram a Bereia com um recado para Silas e Timóteo andarem depressa e irem ao encontro dele. Enquanto Paulo estava esperando por eles em Atenas, sentia-se muitíssimo perturbado com todos os ídolos que via por toda parte na cidade inteira. Ele ia às sinagogas para debater com os judeus e os gregos tementes a Deus e falava diariamente na praça pública a todos que ali se encontravam. Paulo teve também um debate com alguns dos filósofos epicureus e os estoicos. A reação destes, quando ele falou que Jesus e da ressurreição foi: o que este tagarela está tentando dizer? Ou ele está fazendo propaganda de alguma religião estrangeira? Porém, eles convidaram Paulo para ir ao Fórum do Monte de Marte. Venha nos falar mais a respeito desta nova religião, disseram, pois você está dizendo umas coisas bem estranhas e nós queremos ouvir mais. Todos os atenienses, bem como os estrangeiros de Atenas, pareciam gastar todo o seu tempo discutindo as últimas novidades. Então, Paulo, ficando em pé diante deles no Fórum do Monte de Marte, falou assim: homens de Atenas, eu noto que vocês são muito religiosos, pois enquanto andava por aí, vi os muitos altares de vocês e um deles tinha escrito: ao Deus desconhecido. Vocês têm adorado a Deus sem saber quem Ele é. Agora eu quero falar a respeito deles a vocês. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, e que é o Senhor do céu e da terra, não mora em templos feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, porque ele não precisa disso. Ele mesmo dá a vida e a respiração a tudo e satisfaz todas as necessidades que existem. Ele criou, partido de um homem só, todas as pessoas do mundo e espalhou as nações pela face da terra. Ele determinou previamente qual delas se levantaria e qual cairia e quando, e determinou as fronteiras das nações. O seu objetivo em tudo isso foi que eles buscassem a Deus e andassem ainda que tateando em sua direção para encontrá-lo, embora ele não esteja longe de nenhum de nós. Porque nele nós vivemos e nós movemos e existimos. Como diz um dos próprios poetas de vocês, nós também somos descendentes dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos imaginar Deus como ídolo de ouro ou de prata ou feito de pedra pela imaginação de homens. Deus tolerou a ignorância passada do homem a respeito dessas coisas, mas agora ele ordena a todo mundo que se arrependa, porque determinou um dia para julgar com justiça o mundo por meio do homem que ele destinou, e já mostrou quem é ao ressuscitá-lo dos mortos. Quando ouviram Paulo falar de ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram, mas outros disseram: outro dia nós queremos ouvir mais a respeito disso. Com isso, Paulo terminou a discussão e retirou-se do meio deles. Mas alguns homens se juntaram a ele e creram.
Entre estes estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Damaris, entre outros. Jeremias, capítulo 26. No início do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, o Senhor deu a seguinte ordem a Jeremias: Assim diz o Senhor: Vá ao pátio do templo do Senhor e anuncie a todos os moradores das cidades de Judá que vêm ao templo do Senhor. Digam-lhes tudo o que lhe eu ordenar. Não deixe de falar uma palavra sequer. Quem sabe eles escutem e deixem os seus maus caminhos. Se isso acontecer, eu me arrependerei e não trarei o castigo que preparei para eles, por causa dos seus pecados. Diga a eles assim: Assim diz o Senhor: se vocês não me escutarem, nem obedecerem à minha lei que dei a vocês, e se não derem importância às palavras dos meus servos, os profetas que desde o início da história eu tenho enviado a vocês, embora vocês não tenham obedecido às suas palavras, eu destruirei este templo, tal como destruí a tenda que servia ao templo em Siló, e farei desta cidade motivo de maldição entre todos os povos da terra. Os sacerdotes, os profetas e todo o povo que estavam no templo do Senhor ouviram o que Jeremias falou. Quando Jeremias terminou de dizer ao povo tudo o que o Senhor tinha ordenado, os sacerdotes, os profetas e todo o povo o cercaram e o agarraram e gritaram: Você vai morrer por causa disso. Vamos acabar com Jeremias. Com que direito você profetiza em nome do Senhor e afirma que este templo será destruído como ocorreu no santuário de Siló? E outros perguntavam agitados: E que história é essa de que esta cidade será destruída e abandonada? Essa altura, Jeremias estava cercado por uma furiosa multidão. Quando os líderes de Judá ouviram o que estava acontecendo, correram do palácio do rei para o templo do Senhor. Lá chegando, sentaram junto à porta nova do templo do Senhor e formaram um tribunal. Então os sacerdotes e profetas acusaram Jeremias diante dos líderes e da multidão, dizendo: Este homem deve ser condenado à morte. É um traidor. Os senhores ouviram muito bem o que ele profetizou, a destruição de nossa cidade. Depois Jeremias falou a todos os líderes e a todo o povo: O Senhor me mandou profetizar contra este templo e contra esta cidade. Ele mesmo me disse cada palavra que vocês ouviram. Agora deixem os seus caminhos errados, corrijam as suas ações e o obedeçam ao Senhor, ao seu Deus. Então o Senhor se arrependerá do castigo que pronunciou contra vocês. Quanto a mim, estou em suas mãos. Façam comigo o que acharem certo. Mas saibam de uma coisa: se vocês me matarem, derramarão sangue inocente e a culpa vai cair sobre vocês, sobre esta cidade e sobre os seus moradores. Foi o próprio Senhor quem me mandou dizer todas essas coisas que vocês ouviram. Então, os líderes e todo o povo disseram aos sacerdotes e aos profetas: Este homem não deve ser condenado à morte. Ele falou conosco em nome do Senhor, o nosso Deus. Alguns líderes mais velhos e experientes pediram a palavra e disseram à multidão: Esta é a decisão certa.
No passado, quando Ezequias era o rei de Judá, o profeta Miqueias, da cidade de Moroés, disse o seguinte ao povo de Judá: Assim diz o Senhor Todo-Poderoso: Sião ficará limpo como um campo preparado para o plantio. Jerusalém vai se transformar num monte de casas destruídas e o lugar do templo ficará coberto de mato. Acaso o rei Ezequias e o povo mataram Miqueias? Ezequias não temeu o Senhor e não buscou ganhar o seu favor? E o Senhor não se arrependeu da desgraça que tinha dito que faria cair sobre eles, se matarmos Jeremias, porque ele anunciou que o Senhor disse: Vamos chamar uma terrível desgraça sobre nós. Nessa mesma época, outro profeta do Senhor, chamado Urias, filho de Semaías, de Kiriate Jearim, profetizou em nome do Senhor. Ele também profetizou contra esta cidade e contra esta terra, tal como Jeremias sempre anunciou. Quanto ao rei Jeoaquim, todos os seus nobres do palácio e os generais do exército ouviram o que ele andava dizendo. O rei ordenou a morte de Urias. Quando Urias ouviu, teve medo e fugiu para o Egito. O rei Jeoaquim, no entanto, mandou ao Egito um grupo de homens liderados por Elnatão, filho de Aquibor, para prender Urias. Esse grupo prendeu o profeta e o trouxe de volta a Jerusalém, onde foi entregue ao rei, que o matou sem piedade, atravessando o seu corpo com uma espada. Depois, jogaram o corpo do profeta numa cova qualquer. Aicão, filho de Safã, o secretário real, protegeu Jeremias, impedindo que ele fosse entregue ao povo para ser linchado.